Oi, amados, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você. Não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Hoje, domingo, vamos cultuar ao Senhor, né? Vamos para a casa de Deus, junto ao povo de Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor, querido. Já estou te convidando aí para o culto. Bom, eu estou me arrumando para ir para o meu culto, né? Para cultuar o Senhor. Mas eu não podia deixar de passar aqui, porque ontem Deus me deu um puxão de orelha. Deus falou comigo assim, olha, você vai ter que gravar um vídeo sobre a oração para que as pessoas entendam que quando você está dizendo, né, quando você fala nos seus vídeos a respeito da oração, você não está banalizando a oração. Para que elas entendam por que você fala sobre a oração em alguns vídeos, né? Porque na verdade eu já gravei vários vídeos falando sobre a oração, o poder da oração. Eu nunca banalizei a oração e nunca vou fazer isso, até porque, queridos, eu estou vivendo aqui o poder da oração, o retorno do poder da oração. Muita coisa que tem acontecido na minha vida hoje é graças à minha oração, sabe? Tem sido graças ao meu relacionamento com Deus. Então, assim, jamais eu vou banalizar a oração. Então, eu tô passando aqui para explicar para vocês direito, porque eu sei que tem gente que mesmo explicando, só vai tirar o que quer, né? Mas para aqueles que às vezes ficam na dúvida, que pensam assim, poxa, ela falou ali que não é para eu ficar orando, não sei o quê. Não foi isso que eu disse. Então, eu vim aqui para te explicar. No vídeo de ontem, por exemplo, quando eu falei a respeito do feitiço, eu falei que os líderes religiosos, eles ficam te mandando orar pela vida do outro e o outro nunca é liberto. De fato, você já viu isso acontecer na vida de alguém? Por exemplo, dentro da igreja, você já viu uma pessoa endemoniada, por exemplo, que entrou lá dentro e aí o pastor já orou por ela 500 vezes e ela nunca é liberta? Você acha que isso é falta de fé do pastor? Você acha que isso é falta de consagração do seu pastor? Querido, eu tô aqui para te dizer que 99% das vezes não é. Tem vezes que realmente pode acontecer do pastor realmente ele não ter, como a gente já viu, por exemplo, lá em Atos, né? Quando uns homens pegam uns judeus que não caminharam com Jesus, não conheciam Jesus, eles pegam e tentam expulsar demônios no nome de Jesus. E os demônios falam, não, mas peraí, Paulo eu conheço, Apolo eu conheço, mas quem são vocês? Não conheço vocês. Então, de fato, tem pastores que não têm vida com Deus, tem pastores que tentam fazer ali porque viram alguém fazer, então eu vou fazer também. Mas, queridos, isso é muito difícil, tá? Na grande maioria das vezes é a pessoa que não quer ser liberta. Veja bem, quando Jesus, ele expulsava o demônio das pessoas, e quando ele curava as pessoas, tudo que ele fazia, no final ele falava, olha, vai e não peques mais. Ou seja, você foi liberto e daqui pra frente é vida nova, é tudo novo. E aí, por quê? Porque ele mesmo vai dizer que a pessoa foi liberta, a casa tá limpa, e se a pessoa não tomar cuidado dali pra frente, o demônio pode voltar e trazer mais 7. E tem gente, querido, que não quer abrir mão dos pecados. Tem gente que não quer abrir mão do vício. Tem gente que não quer abrir mão da vida velha para viver uma vida nova em Jesus Cristo. Você já viu isso? E por quê? Porque ela não quis, querido. Não é porque ela tá com demônio, não é porque não, querido. Ela foi lá, o pastor orou, o pastor expulsou o demônio e falou com ela, olha, a partir de agora é uma vida nova em Cristo, hein? Aí ela, não, pastor, claro, com certeza. Aí no dia seguinte tá lá no bar de novo. No dia seguinte está lá no forró de novo. No dia seguinte está na prostituição de novo. E por quê? Porque ela não quer abrir mão daquele pecado. Aquele pecado traz benefícios, tá? Carnais para ela, que ela não quer abrir mão. E por isso ela nunca é liberta. É porque faltou fé? Não. É porque a pessoa não quis. Ok? Então vamos lá, querido. Em se tratando do feitiço, o que eu quis dizer para vocês é que a pessoa pode lutar contra o feitiço. Ela pode lutar contra a tentação, querida. A palavra vai nos ensinar isso. Ela vai nos ensinar isso. Nós podemos lutar contra, ok? Mas vejam bem, muitos não lutam porque não querem. Muitos não resistem porque não querem mesmo. E por quê? Porque o pecado é mais saboroso para ela. O pecado é mais gostoso, é mais agradável para ela.
e aí ela acaba se deixando levar pelo pecado, tá? Mas vamos falar do poder da oração, porque de fato, como eu disse, eu experimento aqui todos os dias o retorno do poder da oração, né? Só que Deus me ensinou, queridos, quando eu falo assim, ó, se o seu pastor tá falando pra você só orar, 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 o que que eu quero dizer pra você com isso, tá? O que que eu quero dizer? É que os pastores de hoje, a grande maioria dos líderes religiosos, eu não estou falando de líder cristão verdadeiro, estou falando de líder religioso. Ele vira pra você, você vai lá na igreja. Eu já fiz até um vídeo ilustrativo aí com as minhas filhas sobre isso, né? Hora que tu vai resolver o seu problema. Aí ele vira pra você, você tá lá precisando de um abraço, precisando de uma atenção, precisando de um cuidado, precisando de um consolo, e ele vira pra você e fala: "Sua irmã, vai orar. Vai orar porque é você que vai libertar o seu cônjuge. É você que vai fazer isso. É você que vai fazer aquilo." Ou seja, ele joga toda a responsabilidade em cima de você. Você é responsável pelo erro do outro. Você é responsável pelo pecado do outro. Você fica responsável pela libertação do outro. E por quê? Porque eles vão lá em Coríntios e eles pegam a carta de Paulo aos Coríntios e falam que a mulher santa santifica o marido. Querido, Paulo ali está falando do homem que mora com a mulher. E ele é descrente. E ele vai dizer que se ele está em consentimento, então tudo bem, continue habitando com ele. Por quê? Porque a mulher santa santifica o marido. O que que ele quer dizer com isso? Ele está falando do seu comportamento como uma mulher santa. Ele está falando da sua conduta, da sua vida com Deus. À medida que o seu marido vai vendo o que Deus está fazendo na sua vida, da sua transformação, de tudo, ele olha e ele fala: "Meu Deus, eu quero isso também, uai. Porque eu estou vendo nitidamente o agir de Deus na vida do meu marido." Mas um homem que saiu, querido, é totalmente diferente. Paulo já vai dizer, ó, se o marido descrente quiser se apartar, aparte-se, ou seja, deixe ir. Nesse caso já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Muitos cônjuges lá fora são libertos, são. Voltam para casa, voltam. Vem a conduta da esposa? Vem. Mas eles foram libertos porque eles enxergaram o erro deles. Eles caíram em si. Mas de fato, querida, a oração tem poder. Jamais eu vou banalizar a oração. A oração tem poder. Mas quando eu falo que não depende só da oração, é que você não deve carregar o peso da responsabilidade pela vida do outro. Aí vamos supor, já passou 20 anos, você tá aí até hoje orando pelo seu cônjuge e seu cônjuge não se arrependeu. Poxa vida, o que que eu estou fazendo de errado? Por que que a minha oração não foi ouvida? Por que que Deus ainda não me respondeu? Porque é isso que passa na nossa cabeça. Será que eu não tenho fé o suficiente e Deus não me ouviu? Não, querido, é porque o outro se acomodou no pecado e não quis voltar. O outro se acomodou, e quando eu digo voltar, é voltar para Deus. O outro se acomodou e ele não quis se arrepender. O outro se acomodou e não quis a libertação, querido. Não quis. E você vai ficar responsável por isso? É claro que não. A oração tem poder, sim. Mas eu aprendi, querido, uma coisa que eu vou repetir aqui. A oração, ela tem poder, mas ela tem que ser uma oração com confiança. Não adianta você ficar dia após dia, após dia, após dia, após dia, pedindo a mesma coisa para Deus, querido. Não adianta. Olha só, eu já falei em outros vídeos, né, que eu vinha orando pelo meu marido e chegou um dia que Deus falou comigo assim, ó: a partir de hoje, nessa peleja, você não vai ter mais que pelejar. Eu vou pelejar por você. E eu continuei alguns dias orando, até o dia que Deus falou assim: você não entendeu ainda? Eu estou tomando a frente, eu estou assumindo aqui. Daqui pra frente você não precisa mais se preocupar com isso. Eu já ouvi a sua oração. Eu vou operar, calma. Vou continuar criando situações na vida do seu marido até que ele se arrependa. E não é para ele voltar para sua casa, é para ele se voltar para mim, porque sou eu que dou a salvação, não é você. E eu falei: tá bom, Senhor, glória a Deus. E eu entendi. E por quê? Porque eu já estava esgotada. Eu orava e eu não via nada na vida do meu marido. Porque à medida que a gente vai orando, a gente quer ver alguma coisa acontecer. Então eu entreguei.
E eu falei, Deus, então eu tô te entregando a vida dele porque eu creio que você vai fazer. Independentemente do que eu estou vendo, eu creio que o Senhor vai fazer. E pronto, querida, entreguei. Se trata disso. De você ter fé. De você ter plena consciência e fé de que Deus vai fazer. Ele vai, você já orou e você sabe que Deus te ouviu. Você não precisa ficar orando trocentas e 500 vezes a mesma coisa para saber que Deus te ouviu. Porque você tem fé de que na primeira oração Deus te ouviu. Na primeira oração Deus já te ouviu. E aí, queridos, o que aconteceu? Em dezembro, alguns dias antes do Natal, eu até compartilhei isso com uma moça, que Deus ele tinha me falado, olha, pode parar, eu estou tomando a frente. Ou seja, não precisa mais orar por esse motivo, ok? Ok. E aí eu continuei seguindo. Chegou um dia que eu fui dormir e eu passei a noite orando em espírito. Você já fez isso? Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida. Foi algo extraordinário. Eu passei a noite inteira orando pelo meu marido em espírito. O Senhor acordou o meu espírito, despertou o meu espírito para orar por ele. E dias depois é que eu fui entender por quê. Porque o meu marido foi de moto com a carteira vencida para o Rio de Janeiro passar Natal lá com a família dele. Ou seja, Deus já tinha me colocado em espírito para orar pela vida dele, para livrá-lo de qualquer mal que pudesse vir sobre a vida dele. Porque, querido, a sua oração ela tem tanto poder, que mesmo seu cônjuge estando lá fora, dominado pelo mal, endemoniado, enfeitiçado, seja lá o que for, a sua oração tem tanto poder que Deus passa por cima de todo esse mal para guardar o seu cônjuge. Mesmo o seu cônjuge estando sob o domínio do pecado e o salário do pecado sendo a morte, para livrar o seu cônjuge por causa da sua oração, Deus passa por cima de todo o mal, de todo o pecado, de tudo para guardar o seu cônjuge. Você quer mais poder do que isso, querido? Você quer mais poder do que isso? Então, querido, a sua oração de fato tem poder. Mas Deus não quer você aí se matando, Deus não quer você aí se culpando, Deus não quer você carregando o peso do pecado do outro. O pecado do outro é do outro. Não, Alessandra, mas eu também errei, meu casamento também acabou por minha causa. Tudo bem, querido, mas os dois erraram. Você não pode carregar o peso de algo que foi erro dos dois. Os dois erraram. Então, você deve orar pela vida do seu cônjuge, claro. Tanto quanto você deve orar pela vida do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus filhos. Você deve orar por todos. Mas no momento do deserto, a gente esquece de todos os outros e só ora pelo cônjuge. E o pior, a gente só ora pelo retorno do cônjuge. Mas a gente esquece que o que o cônjuge precisa é de salvação. O que o cônjuge precisa é se voltar para Deus, é de arrependimento. E por essas coisas são poucos que oram. E mesmo assim, ora hoje por isso, amanhã já está orando para que Deus condene. Ora hoje por isso, amanhã está pedindo justiça para Deus. Ora hoje pela salvação e amanhã já está pedindo que Deus, sei lá, mate o cônjuge num acidente. Querida, aprenda a fazer uma oração de fé. Uma oração que você faz para Deus e você fala, Deus, ó, eu estou te entregando a vida do fulano de tal porque eu sei que você vai fazer na vida dele, ponto. Eu creio no teu poder, Senhor. E você, querido, vai se manter em oração como? Em relacionamento com Deus, você vai falar sobre tudo. Igual, depois que Deus falou comigo, ó, você não precisa mais orar por isso, porque eu já ouvi, eu vou fazer, pronto, eu entreguei. E eu fui orar por outras necessidades que eu tinha. Aqui, ó, fui orar por um telhado, que eu tô precisando do telhado. E Deus providenciou o telhado pra mim. Então, assim, queridos, eu vivo aqui a manifestação do poder da minha oração. Eu vivo. Então, jamais eu vou banalizar. Mas quando eu digo pra você não se deixar levar pelo que o líder religioso vai falar para você sobre a oração, é quando ele joga a responsabilidade em cima de você.
É quando ele fala assim, ó, a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. Você precisa orar, 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 orar até seu cônjuge voltar. Deus determinou um tempo, querido. Deus determinou. E Deus, ele não precisa que a gente fique colocando a nossa mão. Ai, deixa eu pôr minha mão aqui. Não. Ele não precisa disso. Uma oração com fé, ela não precisa ser repetitiva. E tanto é que Jesus... Ah, mas Jesus era Deus. Querido, tudo bem. Mas ele se despiu de quem ele era. Ele era 100% homem, entende? Então ele veio como homem e pega Jesus como seu modelo, querido. Não é líder religioso, não é outros cristãos aí, não. É Jesus. Por acaso você via Jesus orando trocentas vezes a mesma coisa? Não. E por quê? Porque ele tinha fé. Ele sabia que ele falou uma vez, o Pai ouviu. Ele falou uma vez, o Pai ouviu. O Pai já ouviu, já recebeu a oração dele. Ele vai ter a resposta. Olha quantos milagres Jesus fez impossíveis aos nossos olhos, como as multiplicações de pães e peixes, por exemplo. Ele chegou, Pai, graças te dou, e ponto. Entregou os cestos, ó, e foi. Ele, querido, de si mesmo, ele não tinha poder. Aquele poder vinha de Deus. Mas ele tinha fé, ele tinha convicção na fé e na oração dele. Você precisa disso. Você precisa de fé e convicção de que você está falando com Deus e Deus está te ouvindo e ponto. Porque tem gente que ora, olha só como que o inimigo é. O pastor mandou a pessoa orar. Vai orando pelo seu cônjuge até ele se arrepender e voltar. Aí beleza. Você tá lá na sua casa orando, orando, orando e nunca vê nada, nenhuma mudança na vida do seu cônjuge. E aí o pastor começa, que isso? Alguma coisa de errado você está fazendo. Será que você não está cometendo algum pecado ainda que seu cônjuge não voltou por isso? E aí você já começa, meu Deus, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, Senhor? Oh meu Deus, será que eu não tenho fé o suficiente? Oh meu Deus, será que Deus me ouviu mesmo? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Porque eu não estou vendo nada acontecer. Querido, é disso que se trata. É você orar, Senhor, aqui ó, estou orando, eu sei que o Senhor vai fazer, porque na tua palavra está dizendo que tudo quanto pedirmos no nome de Jesus vai acontecer e ponto. Você entrega, querido. E você entrega porque você sabe, confia que Deus vai fazer. Você entendeu agora? Você não tem que carregar a carga do pecado de ninguém, querido. O pecado do outro é o outro que tem que se responsabilizar. Jesus vai dizer que cada um de nós vai pagar por cada palavra que disse. Cada um. Não é eu pagar pela palavra que você disse. Não é você pagar pelo que eu estou dizendo aqui. Entendeu? Você está me ouvindo hoje porque você quer encontrar uma resposta, uma saída, um conforto, um consolo. Agora, tem pessoas aí me ouvindo, já me julgando, cientes de que eu vou ser responsável pelo que eu estou falando. Mas a pessoa quer assumir o meu erro, entendeu? O que eu estou fazendo. Aí a pessoa começa, não, porque você tem demônio, porque você tem isso, porque você tem aquilo. Mas eu sou responsável. Deus está olhando para a minha vida e Ele sabe que a responsável sou eu. Você acha que se eu estiver aqui falando alguma coisa errada, conduzindo você ao erro, é você que vai ser culpado por isso? Claro que não, Deus é justo. Deus vai olhar para mim e Ele vai falar assim, ó, você errou porque você levou as minhas ovelhas à perdição. Lê o livro aí de Ezequiel que você vai ver, querido. Então, querido, quando o seu falso líder, ele tá lá pregando, ministrando, profetizando, não se preocupe, porque não é você que vai ser julgado por isso, é ele. Ele que vai ser julgado. Todos aqueles que estão te ensinando e te conduzindo ao erro, são esses que vão ser julgados. E eu sei da minha responsabilidade, é por isso que eu me consagro, eu oro, eu busco. E as pessoas querem me dizer aí o que eu tenho ou o que eu não tenho que fazer, porque o pecado, na verdade, é deles, né? Só pode. Porque eles querem assumir o peso do meu pecado, querido. Então, olha só. Você não tem que assumir o peso do pecado do seu cônjuge.
O seu cônjuge é um ser humano como qualquer outro. Ele não ficou santo porque casou com você. Ele não deixou de ser pecador porque casou com você. Ele estava exposto ao erro do mesmo jeito. Ele estava exposto ao pecado do mesmo jeito. Só que chegou um dia que ele escolheu o pecado. Porque tem cônjuge que saiu enfeitiçado, né? Seduzido pelo pecado. Agora tem cônjuge que sai porque quis mesmo, porque tem prazer no pecado. E o que dizer desses? O que dizer? Nada, são pecadores do mesmo jeito, querido. Eles são pecadores do mesmo jeito. Para Deus, eles são pecadores do mesmo jeito. Deus vai trabalhar na vida deles do mesmo jeito. E aí tem pessoas que perguntam assim, Alessandra, será que o meu cônjuge sente a minha oração? Claro que sim. E não só o seu cônjuge, não. Quando você estava em pecado, você sentia a oração da sua mãe por você. Você sentia a oração do seu pai, da sua avó, da sua tia. Você acha que com seu cônjuge é diferente? Ele sente, querido. Sabe por quê? Porque Deus faz questão de mostrar para ele que você tem orado pela vida dele. Mesmo que você não esteja orando. Porque olha só, eu não estava mais orando, porque Deus me disse, não precisa mais orar, eu já te ouvi, né? E um dia meu marido chegou aqui e falou, eu sonhei que você estava orando por mim. Porque de fato eu estava orando por ele antes e eu entreguei. E Deus sabia do desejo do meu coração com respeito à vida do meu cônjuge. Entende? Então, querido, eles sabem, eles sentem isso. E por que Deus faz isso? Deus faz isso de propósito, querido. Existe um propósito em Deus mostrar para os pecadores, não é só o cônjuge, que você tem orado por ele. Qual é o propósito? É mostrar que independentemente do pecado que ele está cometendo, você o ama tanto que você foi capaz de perdoar o erro e o pecado dele e você ainda continua orando pela vida dele. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Mas você não precisa, querido, ficar todo dia, ai, Senhor, Senhor. Não. Tenha fé em nome do Senhor Jesus. Tenha fé. Aprenda a fazer a oração de entrega. Senhor, que eu sei que o Senhor vai fazer. E de fato eu estou te entregando. Querido, o que eu vivi com Deus esse ano foi sobrenatural. Eu precisava fazer o telhado, eu já tinha pessoa que ia me dar o telhado, mas eu não tinha quem fizesse. Eu saí procurando, procurei aqui tudo, não achei ninguém. Chegou um dia que meu tio, ele ficou me cobrando. Aí eu liguei pra ele e falei, olha, eu não consegui ninguém, não tem ninguém aqui pra fazer. Eu não consegui um pedreiro, eu não consegui ninguém. E eu virei pra ele e falei com ele assim, eu tô entregando nas mãos de Deus. Deus viu que a minha parte eu fiz, porque orar é orar mais ação, oração, orar mais ação. Eu orei, Senhor, eu preciso fazer um telhado, por favor, me dá a condição total pra eu fazer esse telhado. E eu fui procurando e não achei ninguém, querido. Não achei. Quando eu virei pro meu tio e falei, eu tô entregando, tá nas mãos de Deus. O dia que Deus quiser, ele vai me mandar alguém. Apareceu um menino aqui, contei já pra vocês aí no outro vídeo. Ele me mandou mensagem precisando de ajuda. Ele me mandou, na verdade, pra me pedir um dinheiro emprestado. Eu orei, né, porque eu falei, Deus, e se eu emprestar e faltar? E o Espírito Santo falou, pode emprestar, que eu que tô te mandando essa pessoa. Aí eu mandei pra ele, falei, irmão, olha, eu vou te emprestar. E aí o Espírito Santo falou assim, você não tá lembrando no que esse irmão aí trabalha, não? Eu falei, não. Aí ele é mestre de obra. Aí eu, o quê? Então, tipo assim, aí o irmão vai fazer pra mim o telhado e muitas mais outras coisas, querido, porque se trata de confiança. Você confia em Deus? Se você confia em Deus, você faz uma oração, porque você sabe que Deus já ouviu e você entrega. Tá bom, querido? Então não deixa de ter fé, não deixa de confiar no Senhor. Mantenha-se em oração, porque a sua oração é o seu relacionamento com Deus. E para quem quer ter relacionamento saudável, essa pessoa que tem um relacionamento saudável, ela fala sobre várias coisas. Ela não fica numa coisa só, porque fica desgastante, fica cansativo. Então ela fala de várias coisas. Então não deixe de crer no poder da sua oração, mas não se esqueça que a sua oração, querido, ela não é o que liberta o fulano de tal. Ela não é o que pode te responsabilizar. Meu cônjuge não foi liberto porque eu não orei o suficiente. Não, não tem nada disso.
Ele não foi liberto porque não quis ser liberto. Entendeu? Ele não quis. Se o filho daquele pai que foi lá, levou, ele estava endemoniado. Se aquela criança quisesse permanecer no pecado, ela ia continuar endemoniada, endemoniada, endemoniada. Entendeu, querido? É assim, querido. É assim. Tá na Bíblia. Pega sua Bíblia e vai ler. Tá bom? Ó, beijão pra vocês. Um ótimo domingo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a oração tem poder. Mas não se torne responsável pelo pecado do outro. Você é responsável pelo seu pecado e é esse pecado que você vai ter que dar conta no dia do juízo final. Amém?